Nós adoramos ao Senhor, porque Ele é poderoso. Nós declaramos, Senhor Jesus, que o Teu reino seja feito, estabelecido em nossa sociedade. Nosso Pai, que o Seu nome seja batido, Santo, venha o Teu reino. Dá-nos hoje o alimento necessário para viver, pão de cada dia. Perdoa os erros que temos cometido, com perdoa os erros ofendidos. Não nos deixe cair em provações severas, mas livra-nos do mal. Venha o Teu reino, faça a Tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Venha o Teu reino, faça a Tua vontade, seja assim na terra como é no Nosso Pai, que Seu nome seja batido, Senhor, venha o Teu reino. Dá-nos hoje o alimento necessário para viver, pão de cada dia. Perdoa os erros que temos cometido, com perdoa os erros ofendidos. Não nos deixe cair em provações severas, mas livra-nos do mal. Venha o Teu reino, faça a Tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Venha o Teu reino, faça a Tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Nesse mesmo Espírito, nós vamos nos colocar de pé, como igreja, como filhos de Deus, porque aqueles que creram em Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, e toda a autoridade, porque a palavra de Deus vai dizer que Jesus foi colocado sobre todas as coisas, o Seu nome está sobre todas as coisas, e se as coisas não estão muito em ordem, como foi lindo aqui, nós vamos cantar e declarar, porque todas as coisas foram submetidas à autoridade de Jesus.
E nós, como herdeiros, filhos do mesmo Pai, vamos declarar que nenhuma enfermidade, nenhuma dificuldade, nenhum desafio é grande demais para o poder do nosso Deus. Quantos creem nisso? Quantos creem nisso com fé? Nós declaramos, Senhor, nessa noite, que o poder é do Senhor e que nada irá resistir. Amém?
disposto a ouvir a palavra de Deus? Amém? Ouvir é muito bom, né? Mas Jesus disse que a gente não é para ser só ouvinte, tem que ser praticante, né? Então precisamos praticar também, né? Porque às vezes a gente ouve, né? Mas a gente precisa praticar. E eu quero convidar você a abrir a sua palavra lá comigo, no livro de Romanos, num texto que todos nós conhecemos, que é o capítulo 12 de Romanos, né? É um texto muito conhecido, muito falado, né? É muito anunciado, e eu gosto também dele porque ele traz, assim, uma mensagem muito boa para nós, né? Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, quem achou, diga amém, né? A maioria a gente não vê mais com Bíblia, né? A pessoa hoje está na base do celular, né? Então a gente pensa que a pessoa não trouxe Bíblia, mas ele está no celular, ele está lendo ali né? Mas eu falo assim, se você não tiver Bíblia, você presta atenção na leitura, que é a mesma coisa, né? Nós temos a cultura da Bíblia, porque antigamente houve aquela cultura de tudo que vai falar, que vai ler, precisa conferir na palavra se é aquilo mesmo, né? E o crente sem Bíblia, ele não tem identidade, né? Então, mas hoje a pessoa não está, a maioria dos irmãos não estão muito preocupados em andar com a Bíblia no sentido papel, né? Gosta de andar mais com a Bíblia eletrônica. O mais jovem, eu não consigo usar esse aparelho para esse fim, né? Eu não consigo ler, né? Eu recebo, às vezes, mandam um livro para mim no celular, eu falo assim, isso aqui não adianta, porque eu vejo o livro, se for bom, eu vou lá e compro, porque eu não consigo ler no celular, não tem jeito, né? Mas quem que já nasceu nessa era aí da informática, trabalha tranquilo com isso, e não há pecado nenhum nisso, né? O importante é ler, né? Para o cara estar aprendendo, isso que é importante, né? O texto aqui, na minha Bíblia, diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas compaixões de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E tem uma outra tradução, que é na linguagem de hoje, né, que ela traz uma mensagem um pouquinho mais diferente. Fala assim: portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se esforcem completamente, aliás, se ofereçam completamente a Deus, como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Não vivam como vivem as pessoas desse mundo, mas deixe que Deus os transforme por meio de uma completa mudança de mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, agradável e perfeito a Ele, né? Então, nessa tradução, tem umas coisas legais aqui, né? Porque ele fala assim: portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, né, peço que vocês se ofereçam completamente, né? Veja bem que é uma coisa bem profunda, que vocês se ofereçam completamente a Deus, como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele, porque essa é a verdadeira adoração, né? Essa é a verdadeira adoração. Vocês devem oferecer a Deus. Não vivam como vivem as pessoas do mundo, as pessoas que não conhecem a Deus, né? Mas deixe que Deus transforme por meio de uma completa mudança de mente de vocês, né? Que Deus faça essa renovação, porque assim, se isso acontecer, vocês vão conhecer realmente a vontade de Deus, né? Vocês vão entender qual que é a vontade de Deus. Então, amados, hoje eu quero falar um pouquinho sobre a minha responsabilidade como discípulo.
Porque no mundo, né, no reino de Deus, nós temos as regalias, né? Nós temos os privilégios, mas nós temos responsabilidades, né? E muitas responsabilidades. E eu quero falar um pouquinho hoje, né, baseado nesse texto, né, sobre algumas responsabilidades que nós temos aqui, né? E eu espero que você não saia daqui triste comigo, né? Que você saia daqui alegre, porque eu vou apresentar para você algumas coisas que você precisa fazer, que eu preciso fazer, né? E porque você foi chamado, né, para participar desse reino maravilhoso. E quando a gente participa de um reino, a gente tem responsabilidade. Nós temos responsabilidade aqui na nossa cidade de Campinas, não temos? A gente tem imposto para pagar, né, da cidade, nós temos água, luz, né, tem um monte de coisa que nós temos compromisso com a cidade, nós temos obrigação de cuidar da onde nós moramos, de zelar do nosso bairro, né, do lixo e tudo mais. Então, as responsabilidades, elas estão aí para todas as pessoas, né? Se eu estou inserido num clube, eu tenho uma responsabilidade com aquele clube, eu tenho que pagar a mensalidade daquele clube, né? Eu tenho que andar conforme o estatuto daquele clube, eu não posso mudar aquilo, porque senão eu vou ser chamado pela diretoria e vou ser convidado a sair, né? A me desligar. Então hoje nós fazemos parte de um reino, né? De um reino que é o reino de Cristo, que é o reino de Deus, e como cidadão desse reino, eu tenho responsabilidades. Eu tenho algumas responsabilidades, né? E isso é muito legal, porque se não tivesse também não teria graça, né? É muito legal. Como é gostoso a gente ter responsabilidade, né? Na nossa casa nós temos, né? O marido tem a responsabilidade, ele tem que fazer a parte dele, a mulher tem que fazer a parte dela, o filho tem que fazer, todos nós temos algumas responsabilidades, né? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso, que Deus quer que eu seja um membro da sua família, e esse é o projeto de comunhão colocado de uma forma muito pessoal para nós. A Bíblia é bem clara ao dizer que seguir a Jesus não é somente uma questão de crer, seguir a Jesus inclui também pertencer, né? Pertencer, eu sigo a Jesus, né? Isso é uma coisa muito legal, porque eu pertenço. Quando Jesus foi ser batizado, ele ouviu uma voz que diz assim: esse é o meu filho amado, né? Esse é o meu filho amado. Então, Deus estava mostrando para Jesus assim: ó, você me pertence, né? Você me pertence. Então, a vida cristã não é um ato isolado. Nós somos feitos, somos chamados para viver um relacionamento uns com os outros e também com Deus, né? Então, eu tenho esse relacionamento. Deus nos deu a igreja como uma família espiritual para o nosso próprio benefício. Sabe, Deus deu essa igreja, deu a igreja para nós, justamente para isso, com uma família espiritual para o nosso benefício, que é aqui que a gente cresce, desenvolve. Então, qual que é a minha primeira responsabilidade? Né? Deus quer que eu seja um modelo do seu caráter. Deus quer que eu seja um modelo do seu caráter. Hoje foi falado na escola dominical aqui, que as pessoas lá fora estão de olho em nós. Então Deus quer que eu seja um modelo do seu caráter. E essa é uma meta personalizada do discípulo, ou da discípula. Deus deseja que todo cristão cresça para se tornar semelhante a Cristo. Né? O desejo de Deus é que eu tenha um crescimento, sabe? Que eu vá crescendo para que eu me torne, que eu seja igual ao seu filho, né? Então eu preciso crescer a cada dia. Então a definição bíblica para a maturidade espiritual é tornar-se semelhante a Cristo, tá? Jesus estabeleceu esse padrão para que nós seguíssemos. O que é padrão, né? É aquilo que a gente usa como referência. Lá em 1 Pedro capítulo 2, 21 diz assim: para isso fosse chamado, porque também Cristo padeceu por vós, deixando-vos o exemplo
para que sigais as suas pisadas. Então eu preciso, né, ter essa visão de que eu tenho um exemplo que é Cristo e eu preciso segui-lo. Sabe, eu não tenho que seguir o pastor Vladimir, nem o pastor Dorival, nem os meninos que cantam aqui, eu preciso seguir a Cristo. Ah, mas eu não vejo Cristo, como é que eu sigo? Eu não enxergo Ele é invisível, como é que eu vou seguir? Mas Ele deixou a sua palavra. Então, quando eu observo a sua palavra, quando eu leio a sua palavra, quando eu coloco ela em prática na minha vida, eu estou seguindo a pisada dele, e eu vou adquirindo, eu vou sendo transformado, e o meu caráter vai sendo moldado ao caráter de Cristo, né? Ao caráter de Cristo. Que exemplo é esse que Jesus deixou para nós? Né? Obediência, serviço, humildade e amor. Né? Jesus deixou esse exemplo para nós. A Bíblia diz que ele foi obediente até a morte de cruz. A Bíblia diz lá em Isaías que ele era experimentado no trabalho, homens de dores. Né? Humildade, humilhou-se, deixou os céus, deixou a sua glória, né? Tornou-se homem e amou, né? E morreu por amor. Morreu por amor. Lá em 1 Timóteo 4,12, Paulo apresenta áreas específicas nas quais nós devemos moldar o nosso caráter. Ele diz assim: ninguém despreze a tua mocidade, mas seja exemplo dos fiéis. Ele está trabalhando, conversando com Timóteo, que era um pastor, e ele está orientando Timóteo. Essa orientação serve para nós também, e ele vai trazer essa mensagem, e ele coloca algumas coisas para o Timóteo, que serve para mim. Ele fala assim: seja exemplo dos fiéis. Daí ele vai e fala assim: na palavra, no trato com as pessoas, no amor, no espírito, na fé, na pureza, na obediência, no serviço e na humildade. Olha que responsabilidade que nós temos que ter. Então ele vai trazer uma mensagem para mim e para você assim, fala: seja exemplo dos fiéis, né? Seja exemplo daqueles que deixaram a história, né? Então seja exemplo na palavra, tenha uma palavra boa, tenha a palavra que edifica, palavras que trazem alegria no coração, né? No trato, trate as pessoas com amor, com carinho, seja fervoroso no espírito, tenha fé nas coisas, viva em pureza, obediência. Então nós percebemos nessa passagem que a maturidade não é medida pelo conhecimento que alguém possui, mas sim pelo estilo de vida que apresenta. Não adianta eu conhecer, ser um doutor na palavra, conhecer, mas se eu não tiver, se isso não se tornar um estilo de vida, não adianta nada, né? É a minha maneira de viver que vai dizer isso. É possível ser um grande conhecedor da Bíblia, mas ainda ser imaturo. Jesus disse: a letra mata, mas o Espírito é que vivifica. As minhas palavras são Espírito e são vida, né? Então letra é uma coisa, Espírito é outra. A palavra de Deus, ela não é uma letra comum, a palavra de Deus é viva, né? Ela é viva. Então ela precisa estar no meu coração de uma forma diferente. Não adianta eu ler isso aqui e não viver isso. Eu preciso ler e viver, né? A segunda responsabilidade aqui é que Deus quer que eu seja um ministro da sua graça. E não é só para o pastor isso, não. É para todos. Todos nós temos que ser ministros da graça de Deus. Então a segunda responsabilidade de cada discípulo é personalizar o propósito do serviço, no ministério. Deus espera que usemos nossos dons,
os nossos talentos e oportunidades que Ele nos dá para beneficiar quem? O meu próximo. Todos os dons que Deus te dá, não é para você. É para você usar em benefício do outro. Tudo que Jesus recebeu, Ele usou em nosso benefício. Então eu preciso entender isso. 1 Pedro 4,10 está escrito: servi uns aos outros conforme o dom que cada um recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Então eu preciso servir. Servir é difícil, viu, gente? Não é fácil. Mas nós estamos aqui para isso. Servir uns aos outros. Paulo, escrevendo aos Romanos, dá um exemplo de serviço que agrada a Deus. E ele vai trazer aqui no livro de Romanos um monte de responsabilidade para nós. Eu acho que eu vou ler o textinho aqui para a gente ver. Romanos capítulo 12, de 14 a 21. Para a gente dar sequência aqui, Romanos capítulo 12, de 14 a 21. Ele diz assim: abençoai o que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Eu não sei se vocês já viram, mas às vezes a gente vê algumas pessoas escrever algumas coisas no Facebook que assusta a gente, E então tem gente que, em vez de abençoa, ele fica amaldiçoando. Não, porque Deus vai pesar a mão, sabe, Deus vai pesar a mão. Aquele cara fez um negócio para mim lá e Deus vai pesar a mão sobre ele, E a Bíblia não diz isso para mim. A Bíblia diz que é para mim abençoar mesmo aquelas pessoas que me prejudicam. Mas a tendência da gente é isso, viu, Tiago? Deus vai pesar a mão sobre você, já que você deu se pisou na bola comigo, vou pedir para Deus pesar a mão sobre você, Então, mas não acontece nada, Deus não age, Deus não vai fazer isso, Deus não atende a minha vontade besta. Deus não faz isso não, entendeu? Eu tenho que estar aqui dentro da palavra. Aqui ele está dizendo ao contrário, ele está dizendo para mim que eu devo abençoar aos que me perseguem. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram, sede unânimes entre vós e não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes, não sejais sábios em vós mesmos. Então, são ensinamentos para nós e responsabilidades. Deus quer que eu seja também um mensageiro do amor dele. Do amor dele. Eu preciso amar verdadeiramente. E esse é o propósito da igreja em relação ao evangelismo, colocado de uma forma muito pessoal. Uma vez nascido de novo, eu me torno um mensageiro das boas novas para as outras pessoas. Uma vez que eu nasci de novo no Espírito, uma vez que eu aceitei a Cristo, eu vou me tornar um mensageiro. Eu tenho que repassar isso. É por isso que a igreja metodista hoje, ela não está com uma visão mais de crente, ela está com a visão de discípulo. A ideia, a visão é discípulo, porque o próprio Jesus Cristo, ele chega para o povo judeu, para os doutores da época, e ele fala assim: vocês rodeiam a terra para fazer um prosélito, e depois que vocês conseguem fazer isso, vocês tornam ele 2 vezes mais filho de Satanás do que antes. Jesus chama a atenção disso. É diferente do discípulo. Eu preciso fazer discípulo. E está chovendo aqui, está caindo água. Fazer discípulo. Porque o discípulo,
é aquele que acompanha, que segue as pegadas. Uma vez eu fiz uma brincadeira, e não leva a mal não, eu falei assim, que às vezes o crente dá dor de dente, né? Porque ele não muda, né? Então nós precisamos ser discípulos, verdadeiramente discípulos. Sabe, eu preciso realmente me tornar um discípulo. Em Atos capítulo 20, versículo 24, está escrito assim: mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contando que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça, né? Então essa é uma responsabilidade importante para cada discípulo, né? Dar testemunho do Evangelho da graça. Sabe, eu não preciso ser um pregador. Um dos grandes problemas da gente é que fala assim: eu não vou fazer evangelismo porque eu não sei pregar. Quem disse que você precisa pregar para você ser um evangelista? Quem falou isso? A gente prega com a vida da gente. A gente conta o que Deus fez na vida da gente. A gente fala aquilo que Deus está fazendo na minha vida. A transformação que Ele fez. Essa é a maior pregação que a gente tem que ter, né? Segundo Coríntios 5,19, Paulo escreve: Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens os seus pecados, e nos confiou a palavra de reconciliação. Amados, é você que tem que fazer isso, é eu. É nós que temos que fazer isso. É nós que temos que fazer isso. Um dos grandes problemas nossos é que nós vivemos de boca fechada. A gente vive de boca fechada. A gente aqui dentro, a gente canta, a gente pula, a gente dá piruleta, mas lá fora a gente fica de boca fechada. Na maioria das vezes a gente fica. A gente não abre a boca, a gente não fala. A gente está no ponto do ônibus, a gente não tem coragem de falar para a pessoa que está do lado da gente do amor de Cristo. A gente está trabalhando junto com a pessoa e não fala do amor de Cristo para ela, né? E nós temos que, essa é a nossa responsabilidade, né? Tem mais uma, estou acabando. Cada discípulo deve pregar os que ainda não conhecem o amor de Deus e que se reconciliem com Ele. Seria muito legal, né, se você aceitasse Cristo e aceitou Cristo, foi embora, sumiu. Aceitou Cristo, bandeira é legal, né? Só que você vai fazer o que lá no céu? Né? Você aceitou Cristo, foi para o céu. E aí, quem que vai falar para o outro? Não tem ninguém. Lá no céu você não precisa pregar, certo? Não precisa de pregador lá. Quem está lá no céu, lá não tem pecado. Então não precisa. Deus precisa de você aqui, de mim aqui. É nós que temos que fazer isso, né? Então eu preciso fazer isso, eu preciso entender que o meu chamado é aqui. Lá no céu a gente vai adorar. Pelo menos eu penso que é assim, né? Nós vamos ficar adorando, mas eu acho que vai ter serviço lá no céu, viu? Porque, como Deus não gosta de vagabundo, Deus não gosta de vagabundo. Deus odeia vagabundo. E eu também, viu? Entendeu? Então, eu acho que vai ter serviço lá no céu. Porque senão vai ficar um negócio chato, né? Vai ficar um negócio chato. Eu acho que vai ter muito serviço lá, viu? Eu acho que vai ter bastante serviço legal, né? Ser legal, porque senão vai ficar muito monótono lá, né? Eu acho que vai ter serviço. Porque Deus manda a pessoa que é vagabundo olhar a formiga, como é que trabalha, então lá vai ter serviço, né? Tem umas coisas que eu não consigo fazer lá no céu, que é pecar, porque eu já vou estar livre, né? Eu não vou poder pregar, porque lá não tem para quem pregar, né? Então eu vou adorar e fazer outras coisas que eu não sei que vai ter lá, não. Então, amados, por último aqui, Deus quer que eu exalte sempre o seu nome,
né? Como que eu exalto o nome de Deus? Né? O Salmo 99 diz assim: exultai ao Senhor nosso Deus e adorai-o no seu santo monte, pois o Senhor nosso Deus é santo. Cada um de nós tem uma da responsabilidade pessoal de adoração a Deus, né? De adorar a Deus. Então o primeiro mandamento diz que eu devo adorar a Deus, né? Eu preciso fazer isso. E existe um desejo, tem que existir um desejo no meu coração, sabe, de estar adorando a Deus. Mas, e eu posso adorar em todo lugar, eu posso estar no trabalho, né? Eu posso, aonde eu estiver, eu posso estar adorando a Deus. Sabe, o que a gente não pode fazer, amados irmãos, e o que tem acontecido muito hoje, e que tem trazido preocupação para a classe evangélica, é a adoração à celebridade. Sabe, está tendo muita adoração à celebridade. Você anuncia, por exemplo, uma cantora famosa aqui, você não cabe gente dentro da igreja, precisa pôr cadeira, né? Daí eu falo uma pergunta: veio aqui por causa de quem? Veio por causa de Deus ou veio por causa da pessoa? Né? Por que veio? Anuncia uma pessoa famosa, vai todo mundo para lá. Então nós precisamos tomar cuidado com isso, porque de repente eu não estou indo na igreja por causa do Deus da igreja, por causa do Cristo da igreja, mas eu estou indo na igreja por causa do homem. E aí é complicado. Então Deus exige de mim, sabe? Deus quer que eu exalte o seu nome, que eu adore o seu nome. E independente de quem está aqui, eu preciso vir aqui adorar, né? E independente de onde eu estou, eu tenho que adorar a Deus. Começa a olhar, por exemplo, a vida de Daniel, de Sadraque, de Mesaque, né? Desses moços que foram levados na Babilônia, daquela menina que estava escrava lá na casa de Naamã. Olha para essas vidas, vê se elas estavam preocupadas com alguma pessoa. Eles estavam preocupados com o Deus que eles serviam. E eles não deixaram de adorar a Deus porque estavam em lugar ruim, porque estavam escravos. Eles continuaram adorando a Deus, né? E é isso que a gente precisa. Nós estamos falando hoje da escola dominical, que um dos grandes problemas da igreja, né? Nós falamos, discutimos, quem estava na escola dominical, ouviu hoje, um dos grandes problemas da igreja é o seguinte, né? Eu estou aqui na igreja porque eu gosto do pastor, mas a hora que o pastor sai, eu saio também, né? Ou acontece algum problema, eu saio também. Aonde que está a minha adoração? Aonde que está o meu foco? Aonde que está a minha responsabilidade de adoração a Deus? Então eu estou mudando o foco. Então eu preciso entender que, independente da situação que eu esteja vivendo, ou onde eu esteja vivendo, ou o que esteja acontecendo, Deus tem que estar em primeiro lugar na minha vida, né? Eu preciso ter isso, porque senão eu estou fora do foco. Na vida do cristão não existe celebridade. Aliás, existe sim, mas ele chama-se Jesus Cristo, né? Essa é a celebridade que nós temos que ter. Amém? E assim como uma criança, ela se espelha no adulto, viu, Paulo Henrique? Assim como a sua filha está de olho em vocês, se espelhando em vocês aí, né? E é desse jeito, os filhos se espelham na gente. O cristão, o filho de Deus, o discípulo do Senhor, precisa espelhar-se na palavra de Deus, na pessoa de Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Você guarda essa mensagem aí para o seu coração, né? Que você olhe para esses pontos aqui, né? Eu vou repeti-los. Deus quer que eu seja o modelo do seu caráter, né? Nós precisamos ser o caráter de Cristo, que eu seja exemplo. Deus quer que eu seja um ministro da sua graça,
você recebeu a graça e essa não é para você, você tem que transmitir para outro, porque isso é uma coisa que se você não passar, ela morre, né? É preciso transmitir, as coisas de Deus precisa transmitir, por isso ele falou assim, rios de água viva fluirão de você, então é preciso repassar isso, não é para reter, né? Então eu tenho que repassar isso. Eu preciso ser o modelo do seu amor, que também é quase que a mesma coisa, eu preciso transmitir esse amor de Deus. Eu preciso mostrar para as pessoas que estão em fora, que Deus quer que elas se reconciliem com Ele, por meio de Jesus Cristo. Eu preciso fazer isso, chegar para as pessoas e falar, Deus te ama, Deus, você está afastado, mas Deus te ama, e a gente precisa falar, e mesmo que a pessoa não goste daquilo que a gente fala, mas a gente precisa falar. Eu cheguei uma vez lá em Garapava, eu quase apanhei dos jovens, logo no começo que eu fui lá em Garapava, eu quase apanhei dos moços lá. Os jovens levaram para fazer uma visita, Tiago, uma visita eram duas moças, né? E mais um jovem, mas eles não estavam na igreja, mas eram amigos, vamos fazer um culto lá, eles pediram um culto, nós fomos. E eu sou meio atirado das coisas, né? Às vezes eu sou meio doido, né? E quando nós chegamos na casa, na sala tinha um pôster grande assim na parede, e da moça, da menina lá, de biquíni, um pôster de biquíni na parede, e tinha uma parecida desse tamanho no altar, e vamos lá, começamos a fazer o culto e tal, e eu peguei, deram a palavra para mim, eu comecei a conversar, daí eu falei para assim, de quem que é aquela foto lá? Daí ela falou assim, é minha. Eu falei para ela assim, está vendo todos esses moços que estão aqui? Estão tudo cobiçando você. Eles ficaram loucos. Estão tudo de olho em você. Corpo bonito desse. Você pensa que o homem não olha? Está olhando, né? Por que você não tira isso daí, não guarda, e você não deixa para o dia que você casar, você apresentar o seu corpo para o seu marido? Porque o corpo da gente, a gente apresenta para o marido da gente. E os moços lá ficaram doidos comigo. Daí eu falei um pouquinho da santa também. Falei, olha, essa imagem aqui é muito bonita, o cara que fez, que desenhou ela, que pintou, trabalhou bem, porque é linda, muito bonita, só que não vai ajudar vocês em nada. Não ajuda vocês em nada, né? A única pessoa que pode te ajudar é Jesus Cristo e tudo mais. Daí foi falando, quando nós saímos da casa, os irmãos lá falaram assim, não, pastor, o senhor não vai com nós não. O que é isso? O senhor vai lá fazer visita? Eu falei, tudo bem. Quando foi no domingo, estavam todos no culto. Estavam as duas moças, a mãe, estavam todos no culto. Para encurtar a história, eu batizei elas, eu fiz o casamento delas, entendeu? Então, o que acontece? Eu falei a respeito de coisas para elas, que era para ajudá-las, eu não falei para destruí-las. Então, quando eu falo assim que nós temos que ser o ministro da graça de Deus, é porque a gente às vezes precisa falar para a pessoa, porque ela está na escuridão, e a palavra que você vai ministrar para ela vai abrir o olho, e a gente precisa falar, né? Então nós temos que fazer isso, porque se você não falar, eu passei uma vergonha também lá em Umas, muito grande. Fiquei envergonhado em Umas, acho que eu já falei isso aqui, não sei se eu falei. Tinha um rapaz que vinha, todo dia eu descia na igreja para orar. Todo dia eu descia na igreja para orar. Eu ia cedinho na igreja, 7 horas da manhã, estava orando, ficava lá até meio-dia, depois eu subia para almoçar. E todo dia eu ia, e vinha um rapaz lá, bêbado. Todo dia ele vinha bêbado lá. E eu conversava com ele, né, dava um cafezinho para ele, tudo, orava com ele e mandava ele embora. E ele ia embora. E assim foi, muito tempo.
Um dia esse rapaz sumiu. Não vi mais ele. Daí, um dia eu encontrei com esse cara, de gravata, com a Bíblia debaixo do braço, e evangelizando. Daí eu fiquei sabendo que abriu uma igreja para baixo de mim, que um pastor abriu uma igreja lá, só um salãozinho, e ele foi lá. E esse pastor catou ele, levou para casa, começou a dar comida para ele, e cada vez que saía a visita, levava ele junto. Não deixava ele beber, levava ele junto. O que aconteceu? Esse rapaz se converteu, se transformou no evangelista. E eu falei assim, que vergonha minha, porque eu não tive coragem de fazer isso. Né? Não tive coragem, porque às vezes a gente não quer ter responsabilidades. Né? A gente não quer ter responsabilidade. Então, meus amados, eu preciso assumir o meu papel como discípula e discípulo do Senhor no reino de Deus. E eu só vou fazer isso quando eu trazer a responsabilidade para mim e eu entender que hoje eu pertenço a um reino. E não é no reino desse mundo. Eu pertenço a um outro reino. E que esse mundo aqui não tem valor para mim. Que a única obrigação que eu tenho aqui é de tentar e de ajudar e de buscar as pessoas para que elas também participem. Né? E trazer essa responsabilidade. Daí sim eu vou me tornar um homem, um discípulo, uma discípula do Senhor. Que Deus nos abençoe. E que a gente possa sim, né, em nome de Jesus, pedir que o Espírito Santo venha sobre nós e tire de nós o medo, a timidez, sabe? Nos dê um espírito de ousadia para que a gente realmente se torne um discípulo e uma discípula do Senhor e que a gente cumpra o nosso papel como cidadão do reino dos céus. Amém? Vamos orar, né? Fica um pouquinho em pé aí. Como é que está a sua vida, né? Como que você tem sido como discípulo e discípula do Senhor, né? Como é que tem sido? Porque aqui dentro a gente canta, a gente pula, mas a gente precisa ver lá fora. Como é que eu sou lá fora? Como é que é a minha vida? Se não é, né? Se eu não tenho sido, vamos nos esforçar. Vamos pedir para Deus, Deus, eu quero mudar. Eu quero ser diferente, eu quero ser instrumento do Senhor. Eu quero ser encontrado pelo Senhor como adorador. Sabe, como aquele que ama, porque isso é amor. Se eu amo esse reino, né? Se eu amo essa igreja, se é isso que eu quero viver, se é os céus que eu almejo, eu tenho que viver aqui na terra como cidadão dos céus. Sabe, se é isso que eu quero, então eu tenho que viver assim, né? Não sei se está preparado alguma música, algum louvor, né? Mas se você quer, se você entende, né, que você precisa melhorar, né, que você quer ser melhor no reino de Deus, quer ser mais usado, coloque a sua vida na presença de Deus aí onde você está, sabe? Não importa, se você quiser vir aqui também, o altar é para a gente orar mesmo, para a gente quebrar o coração da gente, mas aí onde você está, você pode fazer um compromisso com Deus, de sair daqui diferente, sair daqui com um propósito. Talvez na sua família esteja um monte de gente que ainda não conhece a Cristo e que você vive com ele e não fala para ele do amor de Deus. Precisa falar, né? Precisa falar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai querido, eu entreguei essa palavra para a tua igreja. O Senhor sabe, meu Deus, quanto que foi difícil para mim, quando eu estava lendo, pesquisando, eu tinha colocado uma outra palavra no meu coração, mas quando foi ontem, meu Deus, eu comecei a orar de novo e comecei a pesquisar, e o Senhor me deu essa palavra. Pai, eu não sei se eu falei com alguém aqui, mas aquilo, meu Deus, que eu não pude fazer, que pela minha instrumentalidade, meu Deus, não foi possível,
Que o Teu Espírito Santo complete essa obra. E que essa igreja, meu Deus, seja uma igreja de discípulos e discípulas do Senhor. De homens e mulheres realmente compromissados com o Teu reino. Meu Deus, tira o mundo do nosso coração. Mas que possamos viver realmente como cidadão dos céus. No nome de Jesus, meu Pai. Salva, meu Deus, as nossas vidas. Salva as nossas famílias. Aqueles que ainda não Te conhecem. Salva eles, meu Deus. Usa-nos como instrumento nas Tuas mãos. Que possamos ser uma carta viva do Senhor para aqueles que ainda não Te conhecem. Em nome de Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus. Oh, meu Deus. Abençoa também a nossa semana. Que nessa semana, meu Deus, que se inicia, sejamos instrumentos do Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Que não falte, Pai, nos nossos lábios, palavra de salvação, palavra de vida, palavra de vitória, para aqueles que ainda não Te conhecem, e para aqueles que nós conhecemos e que conhecem o Senhor, que temos palavras de amor também, palavra de esperança. Pai, em nome de Jesus, que sejamos um, Pai, um com o outro e também com o Senhor. Oramos no nome de Jesus Cristo. Oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Como oferta de amor e sacrifício, eu quero minha vida a Te entregar. Como oferta viva em Teu altar. Pois pra Te adorar foi que eu nasci. Glória a Deus. Pai, nós pedimos a bênção do Senhor sobre a nossa semana, que o Senhor nos guarde e nos proteja de todo mal, que a Tua presença, que é santa e bendita, e seja junto conosco, nos ajudando, Pai, em tudo aquilo que precisamos fazer, em tudo aquilo que vier em nossas mãos, e que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus